Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui, né, pastor? Nesse tempo. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui, desde o ano passado que eu passo a perna no pastor Gil. E essa semana não teve como fugir dele, estava irredutível. Tudo que eu falava, ele tinha uma resposta para dar. E aí, no domingo à noite, eu fui convidar ele para pregar aqui no nosso pós-retiro, que inclusive será aqui no Sol Nascente. Eu queria convidar todos vocês para estarem aqui com a gente, fazendo um culto de adoração e louvor a Deus neste lugar. E aí não teve jeito, ele me pegou mesmo assim, e eu não tive como fugir, né? Eu ainda acho que ele e a Ana estavam bem... A Ana até me falou, Telô, diante de Deus, não estava combinado. Eu falei, estava combinado, esses dois aí tem um... E eu falei, pastor, me dá pelo menos mais uma semana, né, para eu estudar a palavra. E ele falou que não, né? Se eu não viesse agora, ele não ia nem pregar no pós-retiro. Ia ser só no outro pós, só no próximo pós. Mas, pela graça de Deus, eu estou aqui essa noite. E a partir do momento que ele me deu essa responsabilidade, né, eu falei para ele, pastor, eu sou obediente, mas eu também sou medrosa. E ele falou, eu vou estar lá contigo, Elô. E eu comecei a buscar no Senhor uma palavra para trazer para a igreja. Eu não tenho nada para te oferecer nessa noite, querido, graças a Deus. Mas me coloquei na dependência do Senhor, para que Ele pudesse me usar como um canal de bênção na sua vida, e para que a palavra dEle pudesse falar aos nossos corações. Porque antes dela chegar até aqui a este altar, ela ardeu no meu coração como fogo. E desde domingo à noite eu comecei a falar com o Senhor e disse, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Não me vinha palavra nenhuma. E passei o dia inteiro da segunda-feira e preparando algumas coisas para o pós-retiro. E conversando com o Senhor. E na correria do dia a dia, porque mãe não para, né? Mãe é um negócio, você dá conta de tudo. Dá conta da casa, dá conta do menino, dá conta do marido, dá conta do trabalho. E eu falando, Deus, eu preciso de uma palavra. E aí marquei com o pessoal de estarmos lá na igreja na segunda-feira à noite para ensaiar para uma peça, para estarmos apresentando aqui na sexta-feira. E fui para a igreja sem nada e conversando com o Senhor e falei, Deus, eu só tenho hoje e amanhã para preparar essa palavra. Mas eu não queria nada de mim e eu não queria nada que viesse de outras pessoas. Eu não queria entrar na internet, ouvir uma palavra que falasse ao meu coração e trazer ela aqui. Não, eu queria algo novo. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu falei para Deus, Deus, eu quero que algo queime em meu coração. Eu quero que a palavra chegue até mim, através do Teu Espírito Santo. E estive com os meninos lá e ensaiamos. E eu te confesso que eu saí da igreja tomada pelo Espírito Santo de Deus. Porque durante o nosso ensaio, o Senhor foi falando ao meu coração e trazendo uma palavra ao meu coração, sabe? E a Lu tinha me falado um dia antes, Elô, você é uma fonte de água que jorra. E eu não entendia isso. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Mas a palavra do Senhor Jesus, querido, ela nunca volta vazia. Ela sempre está dentro de nós. E quando nos colocamos à disposição do Senhor, Ele sempre tem algo novo para trazer para as nossas vidas. E eu saí da igreja na segunda-feira tomada, sabe assim, com uma palavra fervendo no meu coração. E eu queria compartilhar ela com vocês nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28 a 30. Eu confesso a vocês que essa é uma palavra que todas as vezes que eu a ouço, eu fico constrangida com o amor e o cuidado do Senhor. Então eu vou compartilhar algo que fala muito ao meu coração.
E a palavra do Senhor diz assim, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça tem nos alcançado. A tua misericórdia, Senhor, tem se renovado em nós a cada amanhecer. Deus, a tua palavra, ó Pai, toda ela é inspirada por ti, Senhor. Ela é apta, Deus, para corrigir os teus filhos, para educar, ó Deus, para torná-los, Senhor, completamente perfeitos em toda a boa obra, ó Deus, se estivermos dispostos a ouvir a tua palavra e a colocá-la em prática nas nossas vidas. Deus, que a tua palavra venha falar aos corações nessa noite, ó Deus. Que eu diminua, ó Pai, que o Senhor cresça através de mim. Que o Senhor nessa noite se manifeste a nós, ó Pai, e através de nós, Senhor. Conforme a tua vontade, Deus, o teu querer, ó Pai. Deus, estamos aqui nesta noite, ó Pai, para receber algo vindo, Senhor, do teu coração, ó Pai. Porque, Deus, os nossos planos, Senhor, são pequenos diante dos teus, ó Deus. Os nossos sonhos, ó Pai, são pequenos diante dos teus, ó Deus. E a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ó Pai. E nessa noite abrimos os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor ache, Deus, terra fértil em nós, ó Deus. Para que a tua palavra venha germinar, Senhor, e dar bons frutos, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, te bendigo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Pode tomar o teu lugar, querido. Essa é uma palavra maravilhosa. E antes de Jesus fazer este convite tão lindo, a palavra relata, ali no capítulo 10 de Mateus, que ele deu instruções aos seus discípulos, e ele os enviou para pregar a palavra, para salvar, para libertar, para curar. E ali, depois que ele enviou os 12, dizendo a eles que eles não levassem dinheiro, que eles não levassem mantimentos, que eles não levassem roupas, o Senhor ensinou aqueles discípulos a depender dele. O Senhor disse, vocês irão para o meio dos lobos. Como ovelhas vocês irão para o meio dos lobos. Deus não deu uma palavra de paz ao coração daqueles discípulos. Pelo contrário, ele disse, vocês serão açoitados. Vocês serão perseguidos. Porque se até o seu Senhor eles chamaram de Belzebu, quanto mais a vocês. Ele estava enviando os 12, querido, para pregar a palavra dele. Mas ao mesmo tempo em que ele pedia para que eles dependessem dele, ele dizia que não seria fácil. E aí continua dizendo a história, que depois que o Senhor enviou os seus discípulos, ele começou a pregar nas cidades vizinhas, ele saiu a pregar, a falar, a dizer as boas novas, a curar. E enquanto ele estava ensinando, a palavra vai dizer que chegaram discípulos de João Batista. João Batista já estava preso, já prestes a morrer. E aí João Batista pediu para que os discípulos fossem até Jesus e perguntassem a ele se ele era mesmo o Messias, se ele era mesmo aquele a quem eles esperavam, ou eles precisavam esperar outra pessoa. E eu acredito que no Evangelho de Lucas, capítulo 7, não sei se ele vai colocar aqui, se eu não me engano, a partir do capítulo 18, eu gosto de Lucas porque ele dá alguns detalhes que no Evangelho de Mateus não tem. E Lucas vai dizer que nesse mesmo episódio, enquanto o Senhor estava ensinando aquelas cidades, que os discípulos chegaram, o Senhor começou a curar, ele começou a libertar as pessoas, sabe? E aí, quando aqueles discípulos perguntaram a ele se ele era mesmo o Messias, ele disse, vá
e diga a João tudo que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, eu dou vida aos mortos, e o evangelho tem sido pregado aos pobres. Vão e digam aquilo que vocês estão vendo. E foi essa a resposta para o Senhor, para os discípulos de João Batista. E aí a palavra vai continuar dizendo lá em Mateus, que depois que Jesus ele dispensou esses discípulos de João, ele começou a falar a respeito de João. E ele diz que João era aquele sim, ao qual a palavra tinha descrito, aquele que viria para preparar, né, o lugar, para preparar o caminho para o Senhor. E ele disse que depois de João Batista, depois que João Batista veio, aquele profeta que pregava no deserto, né, que batizava as pessoas, depois de João Batista, o reino de Deus começou a ser visto de uma outra forma, com outros olhos. E a palavra do Senhor diz que depois de João Batista, o reino de Deus, ele começou a ser visto, e se você quiser possuir o reino de Deus, você precisa se esforçar. Para você possuir o reino de Deus, você precisa se esforçar. E foi depois de João Batista que isso começou a ser visto. E então, o Senhor Jesus faz uma oração, agradece ao Senhor, porque o Senhor deu a ele todo o poder. E ele diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor quis entregar a esses pequeninos os teus segredos. O Senhor deixou de falar àqueles grandes que achavam que tinha possibilidade de receber o Espírito, de receber a palavra, e ele ofereceu aos pequeninos. Ele deixou ali o reino dele exposto àquelas pessoas que realmente quisessem, a pessoa sem instrução nenhuma. E Jesus agradeceu e disse: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu todo o poder. O Senhor deu a esses pequeninos a possibilidade, a condição de conhecer o teu reino, de conhecer os teus segredos. E o Senhor me conhece, eu conheço ao Senhor, e eu posso tornar conhecido meu Pai àqueles que quiserem. E aí sim, naquele momento, querido, quando Jesus estava fazendo aquela oração, aquelas pessoas estavam debaixo de um jugo. Eles estavam debaixo de um peso de religiosidade, sabe? Eles estavam debaixo de proibições, de exigências, de rituais vazios, de exclusão da glória de Deus. Aquelas pessoas, elas não podiam nem entrar na presença do Senhor. E naquele momento o Senhor estava dizendo: tudo foi dado a mim, todo o poder foi dado a mim. E eu vim para que vocês tenham um tempo de descanso, para que eu possa tirar de vocês esse fardo tão pesado. E aí sim o Senhor convida: vinde a mim. Eu tenho todo o poder. João Batista veio, preparou o caminho, sabe? E depois dele, para vocês possuírem esse reino que o meu Pai ofereceu a vocês, vocês vão ter que se esforçar. Mas eu estou aqui. E aqueles que quiserem conhecer o meu Pai assim como eu conheço, eu vou dar a vocês o descanso. E aí o Senhor faz esse convite maravilhoso. Ele diz, em primeiro lugar: vinde a mim. Esse é o primeiro tópico dessa palavra. Nós vamos dividir essa palavra em 5 tópicos muito importantes. Eu queria que você, se você anota, sabe, se não, que você prestasse atenção e que essa palavra, ela pudesse gerar aí no teu coração algo novo a partir de hoje. Esse convite do Senhor dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Hoje existem muitas pessoas, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão sobrecarregadas, mesmo dentro da igreja. Existem pessoas que estão sobrecarregadas de religiosidade, de rituais banais, sabe? De situações que às vezes os impedem de estar na presença do Senhor. Mas hoje o Senhor convida: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Sabe, eu acho que para muitas pessoas, somente esse versículo 28 já era o suficiente, né? Já era bom demais. Deus está nos convidando, a gente chega até Ele, né? Porque a gente está cansado, a gente está muito sobrecarregado, e Ele vai nos aliviar.
Mas esse não é um convite qualquer, querido. Não é um convite qualquer. Eu queria que você entendesse isso hoje, assim como o Senhor falou ao meu coração. Eu te convido a vir a mim. Mas após o convite, Ele diz qual é a recompensa. Sabe? É como se Ele estivesse nos dando ali uma garantia de cura. Sabe quando a gente pega um remédio e a gente olha a bula dele, para que ele serve, né? Talvez você esteja com uma dor de cabeça, você vai lá no Dorflex, ele vai dizer que ele é um analgésico, que ele é um relaxante, né? Que ele é ele vai tirar a sua dor. Ele vai tirar aquela necessidade que você precisa, né? Aquele remédio vai tirar. E é isso que o Senhor tá te provendo a partir desse convite. Ele está falando, vem a mim, se você está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Eu sou o remédio. Sabe? E aí, às vezes, depois desse convite, a gente não quer ler mais, né? Talvez esquece. Não, já estou aqui, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Jesus disse que era para eu vir a Ele, que Ele ia me dar descanso. Mas aí é que está o segredo. A gente precisa continuar lendo para a gente poder entender e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele tem muito mais do que descanso. Deus sempre tem muito mais para nos oferecer. E depois desse convite, logo após esse convite, Jesus começa a dar as regras. E aí, nós vamos partir ali para o versículo 29. E eu queria que você lesse comigo. Que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E essa é a primeira instrução do Senhor. Tomai. Nós vamos dividir esse versículo em 3 partes. A primeira parte é essa: tomai sobre vós o meu jugo. Depois do convite do Senhor de vir e achar o descanso, o Senhor diga: tome. E o que é jugo? O que é jugo? Talvez você, como eu, não sabia, né, o que era jugo. Eu fui lá pesquisar, olhar. É uma ferramenta que eles usavam em animais. E 2 animais puxavam juntos aquela carga. Mas isso também quer dizer submissão. Quer dizer obediência. Quer dizer domínio, autoridade. Isso é um jugo. E o Senhor está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor está te convidando a estar debaixo da obediência, a estar debaixo da submissão, a ser submisso ao Senhor. Ele te prometeu sim, se você está cansado, sobrecarregado, eu vou te dar descanso, mas você precisa tomar primeiro a responsabilidade. Porque o jugo de Jesus, ele é claro. E eu queria que você entendesse. Embora muitas pessoas pensem que quando chegam a Jesus vão ser libertos, livres daquela carga, daquele fardo, daquele cansaço, daquela sobrecarga, mesmo eles estando livres dessa lei que o Senhor estava falando aqui, eles não devem estabelecer as suas próprias regras. Eles devem estar sujeitos a Jesus, vivendo de acordo com a vontade dele. Muitos têm vindo a Jesus, mas têm vindo com a motivação errada. Eu vou ao Senhor, porque Ele vai tirar o meu fardo, Ele vai tirar o meu cansaço. Mas a partir do momento que o Senhor diz: você precisa me obedecer, aí já não serve mais para mim. A partir do momento que eu preciso abrir mão de algo, aí já não serve mais para mim. Eu quero o benefício, mas eu não quero me sacrificar. Quantas pessoas, querido, estão na presença do Senhor? A gente ouve todos os dias. Eu saio muito pouco de casa, mas o pouco que eu saio, às vezes eu ouço cada absurdo, sabe? Pessoas que falam: eu amo a minha pastora, eu amo estar no meio do povo, mas no final de semana eu tomo a minha cerveja. Eu vou lá e danço o meu forró. Eu vou lá e alimento a minha carne. Por quê? Porque eles querem o bem de Deus, mas eles não querem sacrificar a carne deles. E o jugo do Senhor, querido, Ele nos livra da lei, mas Ele nos coloca debaixo da vontade dEle. Tome sobre vós o meu jugo. Sabe, a gente precisa se abster de algumas coisas. Quando a gente coloca esse jugo do Senhor, quando a gente pega essa responsabilidade que o Senhor está nos dando,
essa regra que o Senhor está nos dando, nós precisamos deixar a vida de pecado. Precisamos sacrificar os nossos desejos carnais. Nós precisamos estar dispostos a mudar de comportamento. É claro que muitas pessoas se achegam ao Senhor, sim, no momento de desespero, de angústia, de enfermidade. E elas são aliviadas, porque o nosso Deus é bom. E quando a pessoa está necessitando de alguma coisa, ela se sacrifica. Ela até ora de madrugada. Ela jejua, ela fala de Deus, mas aí depois que ela recebe a bênção, que ela recebe o descanso, ela, pega o beco. Vai viver as suas paixões. Sabe, querido, nós precisamos estar dispostos a estar debaixo da obediência do Senhor. E a segunda parte do versículo, depois vir a Jesus, tomar o seu jugo, Jesus faz outro pedido. No versículo 29, aí na parte B, diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós podemos receber o convite, o descanso prometido, sem fazer o que Ele nos diz para fazer? Será que é justo isso? A palavra de Deus até garante a algumas pessoas, né? Ainda que eu seja infiel, meu Deus, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas isso é justo, querido? Receber o convite do Senhor, receber o benefício do Senhor, mas não fazer aquilo que Ele diz para que nós venhamos fazer. Sabe, aprender quer dizer adquirir um conhecimento, uma habilidade prática. Observar algo, copiar, imitar, isso é aprender. E Jesus diz aqui, aprendei de mim. Ele nos dá um modelo, ele é específico. Sabe, aprendei de mim. Então o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para Jesus. E como que você conhece Jesus? Aqui, É aqui que está a verdade. E ele continua dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eita, Elô, está começando a ficar mais difícil, né? Eu mesmo falar aqui que sou mansa, né, Adriel? Mansa. Eu falo para o Adriel, né? Eu sou a mansidão em pessoa. Eu sou o domínio próprio. E ele fala aí, mentirosa. Ô, filho. Querido, antes dessa palavra chegar aqui para vocês, ela chegou aqui, E chegou com força, viu? Forte, pesado. Bateu pesado. Porque o Senhor nos convida. Ele nos dá um benefício. Ele pede algo em troca. E Ele nos ensina. Ele diz aqui: aprenda de mim. Nós precisamos, querido, mudar as nossas atitudes. Lutar contra a nossa natureza. E assim ter a recompensa de andar em caminhos melhores, em caminhos de paz. A gente só consegue alcançar essas coisas se estivermos seguindo o exemplo de Jesus. É fácil? Não. Vão ter dias difíceis? Claro. A própria palavra diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, o modelo, venci o mundo. Então Ele está nos dando uma garantia, querido. Sabe? Olha para mim. Olha as minhas atitudes. Como é que você tem se comportado onde você anda? Como é que você tem se comportado na tua casa, com os teus pais, com os teus filhos, com o teu esposo, com as tuas cunhadas, com a tua sogra? Como você tem se comportado com os teus queridos, com os teus vizinhos? Como você tem se comportado? Você tem seguido o exemplo, o modelo que é Jesus? Você tem perdoado? Você tem dado a outra face? É fácil? Não é, querido, não é. Quantas vezes nós chutamos o pau da barraca, né? Deixamos a nossa natureza sair para fora. Eu já passei por muitas situações assim.
Ver essa vozinha fina aqui, né? Pensar, Lu, você deve ser sou, bem bacana. Eu já passei muita vergonha. Vergonha na frente dos meus filhos, vergonha na frente do meu marido. E o pior de tudo, vergonha do Espírito Santo de Deus. Porque no mesmo momento que eu pisei na bola, que eu deixei a minha natureza sair para fora, o Espírito Santo falou: que Deus é esse que você prega? Que Deus é esse que você ministra? E o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu tive que voltar lá e pedir perdão. Eu até comentei com as meninas lá no Projeto Mulher, que eu briguei até com o açougueiro lá perto de casa, nem no açougue eu não estava indo mais, a Adriana que tinha que ir lá buscar a carne. Briguei com o açougueiro. E aí um dia eu voltando da Santa Ceia, a gente precisou passar no açougue. E eu bonitona lá dentro do carro, falei, vai lá, Adriana, comprar carne, né? E aí o Senhor vai lá e pede perdão para o açougueiro. Eu falei, caramba. E agora? Toda de salto, acabei de voltar da ceia, sol quente danado. Aí fiquei lá dentro do carro sentado, e o Espírito Santo de Deus vai lá e pede perdão para o açougueiro. Eu falei, meu Deus, meu Deus. E aí a terceira vez não tive como. Levantei do carro, fui lá, pedi perdão para o açougueiro. Me olhou assim com o olho. Perdoa, cara, pela minha atitude. Não tive atitude de cristã com você. Você me perdoa. E às vezes o Senhor faz isso com a gente. Porque a gente precisa ter esse exemplo do Senhor, mas não só de ouvir falar, a gente precisa praticar. É muito fácil ler a palavra, saber tudo aqui, ó, o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que deixar de fazer, né? Eu podia muito bem procurar um outro açougue e comprar a minha carne. E, né? Seguir a vida, mas não. O Espírito Santo de Deus, Ele não quer que nós sejamos envergonhados. Sabe? Mas naquele momento em que eu fui lá, que eu achei que eu estava sendo envergonhado, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, quem está sendo envergonhado nessa hora aí é o diabo. Porque ele perdeu mais uma vez. E as nossas atitudes, querido, ela envergonha o diabo. Porque às vezes o orgulho fala mais alto, né? Poxa vida, eu vou ter que levantar daqui e ir lá pedir desculpa pro cara, porque ele não tinha sido honesto comigo, sabe? Eu pedi uma coisa, ele me deu outra, cheguei em casa, a carne estava estragada, eu tive que voltar lá, discutir com o cara. Então eu achei que eu estava no meu direito, mas como cristã eu não podia ter agido daquela forma. E o Espírito Santo me ensinou naquele momento. E eu não fui envergonhado, quem foi envergonhado foi o diabo naquela hora, naquela atitude. Então, querido, aprender do Senhor é isso. É às vezes passar vergonha? Sim. Porque Deus sabe como agir e como trabalhar na vida de cada um de nós. Ele conhece o nosso interior. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue nos nossos lábios, Ele já as conhece. Então Ele sabe como agir. Aquilo precisou acontecer. Vai acontecer de novo, Elô, com você? Talvez com o açougueiro não aconteça mais, né? Mas pode acontecer uma outra forma. Só que eu preciso vigiar e olhar as minhas atitudes. Isso é possível, querido. É possível seguir, sim, os passos de Jesus. É possível, sim, aprender com o Senhor, que é humilde, que é manso de coração. E aí, com isso, depois de ter essa recompensa de andar em caminhos melhores de paz, sabe? Quando o Senhor nos convida para mudar as nossas atitudes, lutar contra a nossa natureza, aí Ele fala no verso ainda 29, na parte C, e diz assim, achareis descanso para a vossa alma. Só seguindo os passos de Jesus, aprendendo com Ele, é que acharemos descanso para a nossa alma. Jesus nos faz achar descanso mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas. Você acha que porque tem muita gente que olha para quem está no altar, para quem está na frente de obra, para quem é líder, e acha que a gente não tem problema nenhum, né, Ana?
Eles pensam assim que a gente vive o tempo inteiro em função da igreja e que a gente não tem as nossas coisas. Não, querida, a gente passa por tribulação. Já teve várias vezes de eu subir em cima do púlpito e dizer: Deus, como que eu vou ministrar hoje a respeito de cura se eu estou precisando de cura? No meu corpo, na minha casa, como que eu vou fazer isso? Sabe? Mas o Senhor, Ele nos garante esse descanso. Depois que nós aprendermos dEle, Ele começa a nos ensinar. Sabe? Porque em meio aos trabalhos da vida, nós aprendemos a descansar nele. Os dias são difíceis, são maus demais, demais. Mas aí na hora que a gente está ali chorando, vai ter dias de chorar? Claro que vai, né, Lu? Quem nunca teve dias difíceis? Acho que todos nós aqui, se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Mas ao mesmo momento que a gente está ali chorando, Deus, por que eu estou passando isso? O Espírito Santo de Deus vai vindo ali nos consolando, nos trazendo uma palavra de vida, dizendo que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro presente na tribulação. E eu queria que você abrisse comigo lá Salmo 121. Vamos aprender com o salmista. Sabe, achar esse descanso para as nossas almas não vai nos isentar de passar dia difícil. Não. Mas em meio à dificuldade, a gente vai lembrar que temos um refúgio, que temos um descanso, que temos em quem descansar. As tribulações virão, os dias difíceis virão para todos nós. Mas quando aprendermos do Senhor, nós acharemos descanso para as nossas almas. Sabe, aquela paz que excede o entendimento. Eu não estou entendendo, Deus, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor é o meu refúgio. E o Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha só, querido, você quer descanso melhor do que esse? Certeza melhor do que essa? Sabe, esse é o descanso que o Senhor vai trazer para nós. Não vai nos isentar de dias difíceis, não. Mas Ele vai nos garantir que estará conosco todos os dias. Sabe? Todos sempre, para todos sempre. E vamos partindo já aqui para o fim. Finalizando esse convite maravilhoso, essas instruções, esses ensinamentos. O versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus tem para nós, querido, não nos traz, sabe, o que ele tem para nós, para nos trazer o descanso, sabe, nos tirar dessa sobrecarga. Ele só dá se nós estivermos dispostos a vir a Ele, a andar debaixo da sua autoridade, a aprender a ser como Ele, e assim acharemos descanso para as nossas almas. Jesus está nos propondo uma troca. Deixa esse teu fardo aí de pecado, de angústia, de tristeza, de tribulação. Sabe, deixa essa sua sobrecarga, que às vezes o mundo te impõe, e toma o meu jugo, porque ele é leve. Ele está fazendo uma troca comigo e com você. E eu quero te dizer uma coisa, querido, vale a pena se comprometer com Deus. Vale a pena se comprometer com o Senhor. Na segunda-feira eu saí lá da igreja, sabe, tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu estava preocupada com tantas coisas da igreja. Era trabalho do Senhor mesmo. Mas naquele momento em que eu estava trabalhando para o Senhor, Ele estava trabalhando ao meu favor.
A partir do momento que nós nos comprometemos com Deus, querido, Ele não fica te devendo nada. Eu estava falando com o meu filho na segunda-feira, filho, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ele não tem deixado faltar nada, absolutamente nada. Pelo contrário, tem nos dado além daquilo que merecemos, ou que pensamos, ou que imaginamos. Vale a pena se comprometer com o Senhor, mesmo que haja uma dimensão de compromissos para a gente fazer, sabe? Aquela correria, ela não chega a ser pesada. Porque ainda que o nosso exterior, sabe? O nosso homem aqui de fora, ele se corrompe, ele se canse. A palavra do Senhor diz que o interior, ele se renova a cada amanhecer. Porque nos renovamos no Senhor. Porque entendemos que Ele é o nosso refúgio. Sabe, essa leve e momentânea tribulação que passamos, querido, ela produz em nós um peso eterno de glória. E eu queria, diante dessa palavra, te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, assim como ela falou ao meu coração. Não é fácil estar aqui. Não é fácil colocar as nossas ideias em ordem. Sabe, eu acho que é muito mais fácil chegar aqui e cantar 3 canções e ir embora. Falo, pastor Gil, me chama para eu cantar, que eu vou feliz da vida. Mas não me chama para pregar, não. Isso aqui é difícil. É muito difícil. E eu amo demais a palavra, sabe? Eu tenho um medo, um temor de falar besteira, de falar asneira, de ficar aqui enchendo linguiça para dar o tempo. Não. Foi aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quis trazer para você. Com essa simplicidade, nesse tempo, e eu espero que você tenha absorvido isso. Sabe, o Senhor te faz um convite hoje. Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que o Senhor tem para nós, querido, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou no coração do homem. É aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. E somente quem ama ao Senhor recebe esse convite e faz aquilo que o Senhor pede. Então eu queria te convidar nessa noite, querido. Faça um compromisso com o Senhor. Não tenha medo de tomar esse fardo que o Senhor está te dando nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu queria já convidar o louvor para estar aqui. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua preocupação, qual é a tua angústia. Mas eu quero te dizer que essa noite aqui há um Deus que pode trazer descanso para a tua alma.